Oi, meu nome é Natália. Eu curso Comunicação Visual Design na FRJ. Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e eu tô no Rio fazem 12 anos, desde que eu tenho 8 anos de idade, e hoje em dia eu tenho 20 anos. Meu nome é Henrique, eu tenho 22 anos, sou do curso de Comunicação Visual Design. Eu sou de Recife e eu tô aqui no Rio há 2 anos. Oi, meu nome é Caio e eu tenho 19 anos. Que cidade você Eu vim de Vitória, no Espírito Santo. tem? Eu tô aqui há mais ou menos um ano e meio por aí. É, eu me chamo Beatriz, tenho 30 anos, eu sou de Vitória, Espírito Santo, curso paisagismo na Escola de Belas Artes da UFRJ e eu moro aqui no Rio de Janeiro há 12 anos. Assim, eu saí muito nova, né? Eu saí com 8 anos de idade, mas assim, minha infância foi muito marcada pelos meus avós, porque assim, meus pais não tinham tempo de ficar comigo durante a semana, então eu ia constantemente para casa dos meus avós. E aí eu passava a semana lá e final de semana eu voltava para casa dos meus pais. Então eu diria que assim, a figura mais marcante do lugar que eu pertenço são meus avós, eu diria assim. Eu tinha muitos amigos na minha infância também, eu tenho muita lembrança disso, do lugar, enfim, de Natal, enfim, toda essa questão. Eu tenho uma memória muito forte, assim, do lugar que eu vim justamente por ter me mudado. Então eu acho que eu guardei isso comigo, assim. Então eu lembro muito dos meus avós, é, enfim, que estão vivos até hoje, tá? Não é, não fiquem tristes. É, meus avós, dos meus amigos e dos meus pais. Na minha casa morava eu, a minha mãe, o meu pai e uma das minhas irmãs. E trabalhava também na minha casa a Fátima, que ela trabalha lá há mais de 12 anos por aí. Então eles faziam parte do meu cotidiano, enfim, todo dia. Minha família e os meus antigos amigos, minhas amigas. Antes de eu me mudar para cá para o Rio, eu convivia com a minha mãe, com meu irmão em casa, mas eu também convivia com a minha avó, minhas tias, minhas primas, depois da escola, e também com os meus vizinhos da minha idade, eram meus amigos. Eu acho que eu não tinha uma rotina tão fixa, tão estabelecida. Então era uma coisa mais livre, menos certinha, sabe? Acho que aqui eu tive esse hábito de realmente criar uma rotina, porque quando eu cheguei, exatamente foi no momento que eu entrei na faculdade. Então foi quando eu precisei criar uma rotina e seguir ela certinho. Antes não tinha tanto isso. Olha, eu saí com 18 anos, né, de Vitória, então antes de eu me mudar eu era criança ou adolescente. Então eu basicamente estudava, eu brincava muito na rua, brincava na casa da minha avó, e depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, eu comecei a sair também para festas, mas eu lembro que eu andava muito de bicicleta, passeava com meu cachorro pela cidade, andava pela cidade, eu ia à praia, lá tem bastante praia, e acho que do dia a dia é mais isso mesmo. Cara, eu vim pra cá depois do ensino médio, então grande parte era acordar, ir pra escola, passar o dia todo lá, mas voltar pra casa e, enfim, tomar um café da tarde com meus pais ou minha irmã, almoçar com eles. É, eu sempre ia pra casa do meu padrinho, que é onde alguma parcela dos meus irmãos moram, então a gente se reunia pra juntar, eu saía com meus amigos, eu acho que meio que isso. Não, eu sempre morei nessa casa que eu morava em Vitória, mas teve só um período que eu morei na casa da minha avó, porque tava reformando, então nem conto. Eu cresci a minha vida toda nela, mas quando eu tinha 10 anos, eu vim para cá para o Rio pela primeira vez
e voltei depois de 3 anos para lá. Eu morei a vida inteira na mesma casa. Teve só um momento é, que a gente se rearranjou um pouco entre os membros da família, né? Mas as casas sempre foram as mesmas, né? A que eu morava e a casa da minha avó, quando ela foi para lá em 2002. Na casa dos meus pais, eu morei em 3 lugares diferentes. Foram 2 casas mesmo, e aí depois a gente se mudou para um apartamento. Mas os meus avós não, meus avós sempre estiveram numa casa, e depois que eu me mudei para o Rio, eles mudaram para um apartamento. Tem um cheiro engraçado, na verdade, que é um cheiro de hidratante de baunilha. Eu não sei por quê, acho que é porque eu usava muito quando eu era adolescente. E a primeira memória que me vem é dentro do meu armário, porque eu lembro que ele ficava no fundo do armário, eu apertava assim, passava. E acho que só. Vitória não tem muitos cheiros assim, não. Hum, eu diria que a comida, porque, assim, a comida da minha avó é muito boa, gente. E comida nordestina, principalmente comida natalense, assim, é muito diferente. A gente vai num restaurante aqui no Rio e não tem comida nordestina de verdade, entendeu? Então, acho que comida me lembra muito de casa. Eu acho que, como agora eu tô morando sozinho, o barulho de pessoas conversando de manhã me lembra muito minha casa em Vitória, e eu acho que o som de almoço e comida, porque meu pai cozinhava muito e a tia Fátima, ela sempre faz o almoço lá de casa, então eu acho que esses dois. Eu acho que o cheiro de chuva, porque lá sempre teve muita terra, muita areia, então acho que o cheiro de chuva me lembra muito a minha casa. Eu lembro muito de brincar no quintal da minha avó. Eu acho que é a principal lembrança. Eu lembro muito de quando eu era criança, eu era menor e eu brincava com os meus amigos da rua, as crianças, então acho que essa memória faz muito parte da minha vida, tipo, quando eu lembro da minha casa e de quem eu era antes de vir para o Rio. Nossa, tem muitas. É, a primeira, acho que é a janela do meu quarto. Minha cama ficava de frente para a janela. Era a primeira coisa que eu via quando eu acordava. É, eu lembro também bastante das estátuas de decoração. Minha mãe tinha várias estatuazinhas assim, sabe? Tinham imagens religiosas, né? E outras, assim. Tinha um gato siamês que ela tinha de madeira, que quebrou várias vezes e eu sempre ficava consertando ele. E hoje em dia eu tenho uma gata siamesa, então acho que eu lembro muito, né? Sempre que eu vejo a minha gata, eu lembro dessa estátua. Eu acho que tem talvez duas coisas, que é a cena, tipo, da gente reunido no café da tarde, assim, porque minha mãe gosta muito de tomar café da tarde, então a gente sempre se reunia, juntava coisa de padaria e essas coisas, e comia, e também da vista que tinha, porque eu morava em prédio e agora eu tô morando em casa. E lá tinha uma vista muito bonita, assim, de, tipo, árvore em prédio, era um bairro muito residencial, assim. Eu acho que gostava muito do meu quarto, porque era um ambiente muito aconchegante, porque era bem pequeno e, enfim, era gostoso, mas também, ao mesmo tempo, eu gosto muito da sala barra cozinha, porque é tudo junto, né? Então, sempre as coisas aconteciam lá e a gente se reunia para ver coisa no sofá, ou meu pai cozinhando enquanto a gente tá bebendo um vinho e conversando, então eu acho que é meio que isso. Da minha casa, sinceramente, eu acho que não, assim, nada demais, assim, não. Mas na casa da minha avó, o quintal da casa da minha avó e os fundos da casa da minha avó também, porque a nossa família é de religião de matriz africana. E ela sempre colocava doce para os herês no fundo da casa. Aí a gente roubava os doces. Eu amava, a gente sempre esperava ela dormir e ia pra lá pra roubar doce. Era muito bom. Eu sempre fui uma criança muito
inteira. Então eu acho que lugares abertos, assim, eu gostava muito de correr. Então eu acho que de novo eu iria no quintal. Mas na casa da minha avó tinha o meu próprio quarto, então, que tinha rede. E eu amo rede. É muito bom. E eu acho que eu diria que a rede do meu quarto na casa da minha avó também é um lugar especial. O meu quarto. Eu acho que eu sempre fui essa criança mais solitária, mais introvertida, então o meu quarto era o meu porto seguro. Eu acreditava que eu sentia mais falta das minhas amigas e eu realmente sentia muita falta delas e eu sinto até hoje. Eu diria que principalmente, óbvio que meus amigos, mas hoje em dia eu já perdi contato, né? Mas eu, principalmente a minha família, porque a minha família tá lá ainda, né? Tem meus avós par de pai, meus avós par de mãe, meus tios, meus primos, estão todo mundo lá e aí meio que aqui a gente fica meio centralizado, meus pais e eu e meu irmão. Então isso faz bastante diferença. Eu acho que é meio junta essas duas. Eu acho que realmente eu sabia que eu ia sentir falta da minha família e dos meus amigos, e eu acho que eu realmente senti falta, mas talvez por um lado mais do cotidiano, assim, do que propriamente. Eu acho que quando a gente sai, a gente sente que vai sentir falta do ser ali e não necessariamente do estar lá todo dia e nas pequenas coisas. Então eu acho que é meio que isso. Eu achei que eu não fosse sentir falta de nada, que eu saí de lá porque eu realmente não gostava de morar em Vitória. Tinha muitos problemas com a cidade, na minha opinião, né, com as pessoas de lá, não com a cidade. A cidade eu gostava muito, assim, do espaço geográfico. A cidade era muito bom, mas eu não gostava das pessoas de lá. Então eu saí meio revoltada, assim. Mas a primeira coisa que eu senti falta foi de cajá e romã, porque tinha, e de pimenta rosa, né, de aroeira, porque tinha na casa da minha avó. E eu não sabia que eram coisas caríssimas, assim. Eu fui comprar no sacolão e era, tipo, muito caro. E a gente, sei lá, dava pra tartaruga comer, porque tinha muita. Foi a primeira coisa que me bateu, assim, ó, eu não acredito, eu não vou mais comer cajá, nunca. Só quando eu for pra Vitória. Eu não lembro, porque a minha família é daqui, né? Minha mãe foi pra Vitória, mas a minha família toda é daqui. Depois, várias pessoas da minha família também foram pra lá. Eu nasci lá. Mas a primeira vez que eu vim para o Rio eu era bebê, então eu não lembro. E depois eu continuei vindo todo ano, assim, às vezes mais de uma vez por ano, para visitar minha avó. Depois, quando ela foi em 2002 para Vitória, a gente continuou vindo para visitar o restante da família. Mas eu lembro que eu tive várias impressões do Rio de Janeiro, né? Ao longo da minha vida. A primeira era de casa de família, então eu vinha para cá e era muito diferente, porque na Vitória eu cresci num bairro muito tranquilo, praticamente não tinha prédio, não tinha nada, era bem. E na época a Vitória era muito menor do que é hoje. E aí eu vinha para cá, era uma cidade enorme. Os meus tios que tinham filhos da minha idade moravam na Mangueira, então era muito diferente. Tipo, eu estava numa favela no Rio de Janeiro, sabe? Era outra realidade, assim. Tipo, minha prima andava, conhecia todos os caminhos, e a gente ficava andando atrás dela, assim, que a gente não conhecia. E aí era divertido, né? Porque eu vinha ver minha família. Depois, quando eu fiquei adolescente, eu não gostava tanto aqui do Rio, porque eu fui entendendo, né, que na verdade não era um lugar super divertido igual eu achava. Então eu achava muito sujo, muito poluído, cheiro de urina, né, de xixi. Isso não eram coisas do meu dia a dia, assim, lá em Vitória, né. E aqui tinha muito. Eu não frequentava a zona sul do Rio de Janeiro, porque minha família é da zona oeste ou da zona norte. Muita pichação. Eu achava que era, na época eu achava que isso era descuido. Então eu comecei a ter uma impressão negativa do Rio de Janeiro na minha adolescência, né.
Mas com o tempo eu fui entendendo mais a realidade daqui, vi que tinham outros lugares além dos lugares que minha família morava, e também que esses lugares tinham esses problemas, mas também tinham muitas qualidades, né? E aí foi por isso que eu decidi vir para cá, quando eu fui prestar o vestibular. E aí quando eu vim, que aí eu pude conhecer a cidade para além do que a minha família frequentava, nossa, aí eu achei maravilhoso, né? Eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro nessa época que eu cheguei, foi deslumbrante. Eu achava tudo muito bonito, assim. E eu lembro especificamente que aqui, pelo menos ali na ilha e na ponte, tinha muito urubu. E não tem muito, assim, tipo, igual tem aqui. E aí eu fiquei realmente, tipo, ok, isso é diferente e fez um ponto muito específico. Mas realmente, tipo, é muito bonito e é realmente o céu é tão azul. Acho que meio que isso. Acho que eu tive duas impressões, porque eu viajei para cá duas vezes. A primeira foi de que era uma coisa completamente nova de onde eu morava antes. E a segunda, acho que foi, sei lá, uma impressão de realmente saber que aquele não era o lugar que me servia mais e que esse talvez fosse um lugar que eu pudesse experimentar e testar coisas novas. Muito pouco. Eu acho que eu não senti tanta diferença assim inicialmente. Para mim foi mais eu mudei de casa, mudei de lugar e mais a falta das pessoas mesmo. Eu acho que o local, assim, como eu era criança, não tinha muita noção. Não sei, não senti tanta diferença assim, não. O que eu lembro muito foi a diferença do sotaque, que eu acho que foi uma coisa mais abstrata, mas eu acho que foi a primeira impressão que eu tive. Porque para mim não tinha sotaque. Quando você tá num lugar rodeado de pessoas que falam igual a você não percebe o jeito que você fala. E as pessoas percebiam muito o jeito que eu falava, porque eu tinha um sotaque muito mais forte do que eu tenho hoje em dia. E para mim isso foi o maior choque, assim, perceber como as pessoas falam diferente e como eu meio que sou diferente. Eu lembro que quando eu era criança eu recebi uma pergunta, tipo, ai, por que você fala assim? E eu fiquei assim, eu não sei. Como assim, assim? Eu falo normal, entendeu? Eu acho que isso me marcou bastante. Sim, sim, eu acho que até hoje, obviamente eu já estou muito mais adaptada, meu sotaque já é bem mais misturado, eu já falo chiando. Eu tenho muito apego com o meu sotaque antigo e com o meu sotaque original, assim, que eu diria, porque eu acho lindo e porque eu realmente abraço muito as minhas raízes. Eu não acho que eu sou carioca, mas eu também já me afastei muito, assim, de Natal, então eu não me sinto totalmente pertencente mais, porque também tem muitas gírias, muitas coisas que mudam com o tempo que você não pega, entendeu? E, enfim, eu acho que, assim, essa questão tanto do sotaque, tanto da bagagem cultural, assim, faz muita diferença, porque é uma bagagem cultural completamente diferente, a comida é diferente, o sotaque é diferente, o jeito das pessoas se comunicarem e fazerem amigos é diferente, sabe? Então foi tudo um choque, assim, de verdade, assim, foi, principalmente no início. Mas até hoje eu sinto um pouco isso, assim, que as pessoas falam da cultura brasileira no Rio, não é a mesma coisa você falar cultura brasileira em Natal. E pra mim é uma coisa dividida, né? Porque eu sou meio metade, metade, assim. Não, eu nunca me senti deslocada, porque minha família é daqui. Então, eu sempre tive esse porto seguro, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu ia muito na casa dos meus tios para almoçar no fim de semana. Eu já tinha feito algumas amizades na época, por internet era muito comum. Acho que hoje em dia ainda é, né? Mas aí eu lembro que tinham amigos daqui que eu já conhecia pela internet, então eu já cheguei aqui com algumas amizades. Eu morei em pensão, então eu fiz amizade com as pessoas que moravam comigo na pensão. E eu nunca tive problema de sair sozinha, então eu sempre saía, acabava fazendo amizade com as pessoas. Eu acho que o pessoal aqui, diferente de Vitória, é muito receptivo. Você pode não se intrometer assim na conversa dos outros, mas você pode simplesmente chegar para um grupo de pessoas que você nunca viu na vida e curtir
uma noite com eles, assim, e tá tudo bem, né? Em Vitória isso seria impossível, iam te olhar assim, te fechar. Quem é essa louca que tá vindo falar com a gente? Eu acho que no começo, com certeza, assim. Eu não morava sozinho. Nos meus primeiros 6 meses eu tava morando numa pensão. E eu acho que eu não me adaptei tão bem com as pessoas ali. E talvez o próprio espaço mesmo. E eu sentia que eu não tava em casa. E era bizarro, assim. Então acho que sim. Eu acho que sim, acho que sempre tem isso, pelo sotaque, pelos costumes. Acho que não ter todas as pessoas, não conhecer todas as pessoas, tipo no quesito de família, de amigos, também traz esse sentimento de deslocação, sabe, de isolamento. Acho que as maiores dificuldades foram me acostumar com a rotina daqui e com a falta que algumas pessoas, meus amigos, faziam. Não sei se tinha uma dificuldade específica, mas talvez não sei explicar, uma coisa mais abstrata, sabe? Mas Eu acho que é você saber que você tá sozinho e que não tem ali aquelas pessoas para você chegar e falar um negócio. Qualquer coisa do dia a dia, ou qualquer pontinho, ou que não vai entrar no seu quarto e conver- conversar sobre qualquer coisa. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais estranhei, assim. Faz, faz muita diferença não ter a família por perto, assim. Eu vejo que meus amigos que são daqui, tipo, sabe, ficam assim, ai, a minha avó. Eu fui na casa da minha avó e foi um saco. Eu fico assim, cara, como assim? Tipo assim, eu vejo a minha avó uma vez no ano. E, sabe, eu acho que é muito. Eu realmente me sinto muito acolhida quando eu estou perto da minha família. E estar longe da minha família, assim, o núcleo maior, assim, que é tipo avós, tios, primos. Ter primos é muito bom, né, gente? Eu, pelo menos, minha experiência tendo primos é ótima. E ficar longe deles também é bem ruim. Mas, enfim, o bom é que a gente aprecia mais esses momentos quando a gente tá longe, né? Então, enfim. Olha, quando de hábitos, deixa eu ver, dificuldades, rotina. Eu acho que não. A minha mãe, ela me criou assim para ser bem independente, sabe? Então, eu nunca tive dificuldade para me organizar financeiramente ou limpar a casa, fazer compras. Eu já fazia essas coisas já desde adolescente. Então, quando eu cheguei aqui foi muito tranquilo para mim. Eu não tive muito problema com nada disso, não. Eu trouxe muita coisa, na real. Eu trouxe muita da minha mobília antiga que tinha no meu quarto. Eu trouxe minha cadeira que eu estudava, eu trouxe muitos livros que eu achava bonito e que me lembravam de casa. Eu trouxe porta-retrato, minha caixinha de memórias que eu tenho de Vitória. Trouxe bastante coisa. Um objeto. Quando a gente morava em Natal, a gente tinha uma casa em Pipa, que é uma região de praia muito famosa no Rio Grande do Norte. E lá tinha uma região, um centro, né, cultural, que tinha muitos artesanatos. E eu lembro muito de ver, tipo, artesanatos muito específicos, que são aqueles, não sei se vocês já viram, que é uns bonequinhos dentuços, assim. E lá tinha muito. E para mim, isso é uma memória muito cultural, assim, do lugar que eu vim. Que a gente ia lá muito e eu via o tempo inteiro aqueles jeguezinhos dentuços. E era sempre jegue, né? Porque jegue, enfim, né? Nordestino e tal, mas é real. Tinha muito isso. E eu acho que carranca também é uma coisa muito, muito regional também. Acho que são objetos que me lembram dessa vivência cultural que eu tinha quando eu era criança e que hoje eu guardo com muito carinho, assim. Enfim, até me inspiram em trabalhos que eu tenho da faculdade, enfim, projetos meus. Eu acho que essa bagagem é legal. não trouxe nada de específico. Ah, eu trouxe meus ursinhos de pelúcia de quando eu era criança. Eu tenho eles até hoje, assim, eu não consigo me desfazer. Eu me desfiz de muita coisa que eu trouxe. A gente veio de carro pra cá.
Então, deu para trazer muita coisa mais de uma vez, né? Como minha família mora aqui, eles sempre vêm para cá, então eles ficavam trazendo pedacinhos da minha casa antiga para cá. E eu me desfiz de muita coisa, porque aqui no Rio de Janeiro eu fiquei meio nômade, né? Eu me mudei muito aqui. Nunca paro de pensar em me mudar, né? Já quero me mudar de novo da casa que eu tô. Mas eu fui me desfazendo das coisas, porque quando você se muda muito, você não pode carregar tanta coisa assim, né? Então, me desfiz de livro, me desfiz de roupa, me desfiz de móveis, mas os meus ursinhos de pelúcia eu não consigo me desfazer de jeito nenhum. No primeiro dia. No primeiro dia que eu pisei para fora da casa que eu fui morar, eu pensei, eu moro aqui, agora eu sou daqui. Eu lembro que a gente chegou, e aí foi minha mãe, meu irmão, minha tia, a gente colocou as coisas que eu trouxe dentro da casa, né? E aí a minha família foi para casa de um outro tio meu, ou foi visitar alguma avó, sei lá. Eu lembro que eles chegaram, me ajudaram a colocar as coisas e sumiram. E aí eu falei, tá, preciso comprar comida. Eu desci para procurar o mercado. Na época não, não era tão comum pegar o celular para, sei lá, jogar no Google Maps, assim, né? Então eu falei, vou sair. E eu gosto muito de andar a esmo, né? Aí eu lembro que eu desci para procurar o mercado e quando eu botei o pé na rua, que eu olhei assim em volta, eu falei, caraca, eu moro aqui, agora é isso, tô em casa. Acho que foi, acho que no segundo semestre da faculdade foi quando eu realmente comecei a me sentir eu, e eu comecei a me sentir confortável em estar aqui no Rio sendo eu. Eu acho que foi quando eu me mudei no meio do ano passado pra, pra casa que eu tô morando agora sozinho e que as coisas começaram a engrenar quando a gente começou a colocar os móveis, porque ela não era mobiliada. Então, como quando começou essa rotina de morar sozinho e de preparar as coisas, eu acho que eu comecei a ter um conforto maior aqui. E quando eu soube que eu tinha uma rede de amigos muito forte, assim. Eu acho que não. Eu acho que foi muito natural, assim, porque aos poucos você vai fazendo amigos e você vai se apegando ao local. Talvez em certo momento você pense assim, será que eu voltaria? Eu acho que hoje em dia não, porque eu já tenho amigos aqui, já tenho família, eu já tenho construí uma base aqui que, enfim, eu acho difícil voltar, mas eu diria que não teve um ponto específico. Eu acho que foi uma coisa muito transitória, assim. Eu diria que tanto o Rio quanto o Natal são parte da minha casa, mas ainda assim, Natal é minha maior referência de casa, independente de eu ter passado mais tempo no Rio do que em Natal. Ainda eu sinto que sempre vai ser minha casa. Eu acho que depende muito do contexto. Eu acho é muito confuso, realmente, mas eu acho que depende de quem pergunta e do que pergunta exatamente. Se eu estiver em Vitória, com certeza eu vou falar a casa de lá. Mas também, se alguém do Rio perguntar sobre um tempo que eu passei em Vitória, eu também vou falar de lá. Mas se perguntarem sobre aqui, eu vou falar agora sobre essa casa. Mas é conflitante. Quando perguntam onde é minha casa, eu penso literalmente na minha casa, na casa que eu moro agora. É, Mas com certeza eu não penso em Vitória. Vão ser algumas perguntas até eu chegar em Vitória, né? Eu continuo achando que é aqui que eu tô. Eu acho que o Rio, apesar de eu não ter uma casa estabelecida aqui, eu acho que a pessoa que eu me tornei nesses 2 últimos anos é o que traz esse sentido de casa para mim. Sim, eu acho que tem a questão de do Rio ser um lugar onde eu posso experimentar coisas novas e eu posso, tipo, tem a perspectiva de algo que eu posso ser. E Recife tem
essa questão de algo que eu talvez tenha deixado para trás e eu não sinta. Não, não me sinto. Mas uma coisa engraçada que aconteceu é que agora no TCC, a área que eu escolhi trabalhar é no Espírito Santo, e eu tô começando a sentir falta. Agora que eu tô trabalhando sobre lá, eu comecei a sentir um pouco de falta de lá. Com certeza, com certeza. É, eu ainda viajo muito pra lá, eu acho que eu volto uma vez por mês. Então, eu tenho amigos lá muito fortes e muito queridos de vida, assim. Então, e minha família também tá lá. E aqui agora eu fiz um grupo tão forte, tão bonito, assim, que realmente eu agora sou de dois lugares diferentes. Sim, bastante. Sempre, assim, eu até penso sobre isso, mas ainda assim, eu ainda coloco na minha cabeça que Natal é o lugar que eu me sinto mais confortável, assim, pra, enfim, abraçar realmente minhas raízes. Eu acho que não totalmente. Eu acho que tanto aqui como lá, eu não me sinto totalmente pertencente a um lugar. Eu acho que realmente é muito dividido. Eu sinto que quando eu volto pro meu quarto, as coisas que eu tenho aqui não estão mais lá. Então é meio estranho e talvez confuso, mas eu me sinto bem, mas não totalmente na minha casa. Eu ainda não voltei para lá desde a minha última viagem para cá. Mas, assim, vendo as pessoas da minha antiga vida, os meus antigos amigos, eu acho que é uma coisa completamente diferente do que eu quero para mim. Então, talvez não. Não, assim, infelizmente, porque o contato que eu tenho com o Natal são a minha família, né? Então, assim, dos jovens, quem eu tenho mais contato são meus primos. E aí, assim, tipo, em termos de vocabulário, já não me encaixo tanto, porque eu tenho muitas gírias do Rio e muito jeito, assim, de falar meio carioca. Mas, e além disso, assim, parte da minha família é cearense. Então, eu acabo misturando tanto essas raízes cearenses, porque meus avós são cearenses, minha mãe é cearense. Então, eles têm um jeito de falar do Ceará, mas aí eu vou para Natal, e aí tem um jeito de Natal, e aí eu venho com essa bagagem do Rio, e aí tudo se mistura, e eu não tô 100% em nenhum canto, sabe? E eu acho que essa é a minha resposta. Não sinto por motivos diferentes do que eu saí. Eu saí porque eu não me sentia pertencente a lá. Era uma cidade muito racista, né? Então, não foi muito legal ver minha família e crescer lá por causa disso. Mas hoje em dia essa questão melhorou muito, porque acho que por causa do Enem, muitas pessoas de outros estados foram para lá e o pessoal foi se abrindo mais, né? Mas tá tudo diferente. As lojas não são as mesmas, as pessoas não são as mesmas, é, a cultura não é mais a mesma. Importaram muita coisa do Rio de Janeiro. Ninguém jogava altinha na praia em Vitória. Agora as pessoas jogam altinha. O que está acontecendo aqui? Então eu não me sinto pertencente a lá. É engraçado, eu falei que eu comecei a sentir falta, eu sinto falta do que era antes, né? Tirando a parte do racismo, óbvio. Mas eu sinto falta de algumas coisas antigas de lá, né? Que tinham. E agora não existem mais. Os dois. Eu já morei em casas que tinham um espaço físico ótimo, mas com pessoas que eu não gostava. Dividi muita casa, né? No Rio. E agora eu moro numa configuração que eu gosto muito, mas a casa deixa um pouco a desejar. Então, acho que depende muito. Eu queria ter o melhor dos dois mundos, ainda não tive. Eu acho que é os dois. É mais pelas pessoas, mas as pessoas escolhem como decorar a casa, onde colocar os móveis, o jeito que vai ser organizado, as cores e, enfim, então acho que é muito dos dois, porque as coisas físicas dizem sobre as pessoas também.
pelas pessoas, com certeza. Eu acho que a casa, para mim, o sentido de casa, para mim o sentido de casa tem muito a ver com o que se constrói e onde você se sente confortável. Hoje eu me sinto muito mais confortável, não no lugar específico, mas com as pessoas que eu fiz, eu me aproximei e eu fiz do meu círculo e da minha casa, entre aspas. Eu acho que talvez pelas pessoas. Eu acho que quando eu consegui ver que eu estava bem nas minhas relações aqui, eu vi realmente que eu estava em casa. E o cotidiano, eu acho também, traz muita sensação de casa. Então, eu acho que é mais isso. Eu acho que liga muito a última pergunta, que eu acho que é realmente, cara, é um lugar que você tem essa rede de apoio muito forte e que o seu cotidiano também tá lá. Eu acho que é isso. Acho que casa para mim é acolhimento e pertencimento, e liberdade, principalmente. Casa, para mim, eu tento não me apegar muito a esse conceito de casa. Eu acho que eu gostei de me mudar muito aqui no Rio. Eu morei em vários bairros, morei em várias casas, morei com várias pessoas diferentes. Eu acho que eu gostei muito disso, assim, de ficar sempre meio nômade, sabe? Então, casa pra mim é uma coisa temporária hoje em dia. Eu penso até em sair do Rio de Janeiro. Eu falei que eu amo aqui, mas eu também penso em sair daqui, não voltar pra Vitória, Deus me livre. Mas eu penso, sei lá, em ir pra outra cidade aqui do estado, do interior do estado, quem sabe? E eu acho que casa pra mim é sempre uma coisa que eu penso muito no futuro, sabe? Eu não penso muito em casa no presente, eu sempre penso no próximo lugar que eu vou morar, como que vai ser, o que eu vou fazer. Como é que eu vou pintar a parede? Ao invés de pintar a parede da minha casa agora, eu penso na parede que eu vou pintar da próxima casa. Eu diria que casa pra mim é conforto e pertencimento.